Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius Iatti, nós estamos em mais um podcast Mais Que Vencedor, é isso mesmo. Para você que está aí nos assistindo em casa, o nosso podcast está muito, mas muito especial. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai acrescentar muito sobre a sua vida. Então, convida toda a família, divulga para os vizinhos, para todo mundo e vamos juntos nesse tempo onde eu tenho certeza que vai acrescentar muito sobre a sua vida. Nosso podcast hoje, nosso convidado especial hoje é o meu amigo, hoje minha ovelha também, Luciano Socorrista. Luciano, seja bem-vindo ao nosso programa Mais Que Vencedor, nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Queria que você desse aí as boas-vindas ao pessoal, a todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento. Obrigado, pastor. Uma honra, né, para mim, né? Feliz demais com esse novo tempo, né, na minha vida pessoal, minha vida espiritual, né? E muito honrado de estar aqui, podcast, junto com o senhor, né? Hoje, meu pastor, né? E quero mandar um abraço aqui, né, a todo o pessoal da nossa equipe lá do Gravity, né, que a gente vai falar aqui, de toda essa história, né, a minha história profissional. Mandar um beijão lá para minha esposa, tá assistindo lá, tá lá divulgando. Isso aí, manda um alô para ela. Né? Cíntia, né? minha bênção. Todos os socorristas, né, pastor? Todas essas pessoas que atuam, né, nessa missão de salvar vidas, né? A gente tem feito um trabalho, né, hoje social, voltado para essa parte de voluntariado e tal. A gente vai estar falando sobre isso, mas tem muita gente, né, que trabalha dentro dessa área, o pessoal da área de saúde que realmente se dedica aí nos plantões, no dia a dia, se capacitando e pagando o preço mesmo para que vidas sejam salvas. E hoje a gente vai falar, né, muito sobre isso e quero agradecer o senhor pela oportunidade, por estar, né, se preocupando com isso, né? A gente sabe que no país a gente não tem, né, uma cultura de prevenção e a gente estava até aqui batendo um papo, né, antes. Exatamente. Sobre as nossas ideias aí sobre prevenção. Então eu queria agradecer ao senhor e toda a honra seja dada ao nosso Deus, né, que ele e nós somos só um instrumento, né, ele que direciona. Amém. Glória a Deus. E quando a gente projetou, eu e meu amigo Diego Leal, a gente projetou o podcast, o propósito era esse, trazer direção, despertamento, trazer pessoas aqui que vão acrescentar, né, informações sobre os nossos telespectadores, né, trazer pessoas aqui que vão abrir a mente, talvez de pessoas que estão vivendo no mundo e às vezes a sua cabeça está fechada, né? Então já teve com a gente aqui, né, pessoas que acrescentou muito, né? Tiveram pastores, né? Tiveram pessoas aqui que acrescentaram para que as pessoas entendam, né? Vamos o nosso exemplo, primeiro socorro. Quem é que se previne hoje? A verdade é essa. Né? Eu tenho certeza que o nosso programa está muito especial e vai abençoar muitas, mas muitas vidas. Né? É um início de assim, grandes coisas que tem para acontecer. Sei que esse projeto é um projeto que vai avançar muito, mas vamos lá. Queria que você falasse um pouco hoje do Luciano. Sim, né? Sim. O Luciano já mandou aqui um beijo para a esposa. Aí, né? Queria que você falasse um pouco, senão não podia nem vir, né? Senão não é nem voltar para casa. Não né? voltar. Falasse um pouco do Luciano e logo depois a gente vai falar um pouco sobre o Craft também. Sim. Né? Esse projeto maravilhoso, né? São grandes sonhos. Eu sempre costumo falar, Deus traz sonhos ao nosso coração e a gente precisa executar esse sonho, não é verdade? Verdade. E eu creio que esse projeto aí vai ser um projeto não conhecido apenas em Teresópolis, mas a nível de estado, Brasil afora. A gente vai formar muitas e muitas equipes. Eu creio que acho que cada bairro, como foi falado aqui, a importância também. Mas fala um pouquinho primeiro aí do Luciano, se apresenta aí, quando surgiu esse sonho, né, de trabalhar ou então de ser um socorrista? Certo. Então, pastor, eu tenho 44 anos, né? A gente, quando se apresenta, né, sempre o pessoal, Luciano Fernandes, aí o pessoal fala, Luciano Fernandes, Luciano Socorrista, conheço, ouvi falar. Então, hoje eu tenho a felicidade de a minha profissão ser vinculada, já ficou meio que um sobrenome. Mas isso não surgiu desde criança, né? Na minha infância, meu sonho era ser jogador de futebol. Então, assim, como a maioria, né? Das crianças brasileiras. Eu também tinha esse sonho. E aí, eu tinha esse sonho e cheguei muito perto de realizá-lo, né? Eu morei fora do país durante 4 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu fui para o Chile, né? Fui jogar futebol, tentar minha carreira lá. E aí voltei, me machuquei e tal, voltei, a minha vida
ela foi direcionando para a área de cuidado, de uma forma assim. Eu trabalhava de motorista, e aí eu acabava passando em acidente, passando em alguns lugares assim, e falava, poxa, que legal, né, esse trabalho e tal, mas assim, nunca imaginei, né, um dia entrar dentro dessa área. E aí tive a oportunidade de trabalhar como motorista de ambulância, foi quando tudo começou, né? Na época que agora recentemente saiu da nossa concessão, que era a antiga CRT, né? Comecei a trabalhar lá como motorista, e aí aquilo foi me empolgando, né, para entrar na área. Eu já trabalhava como motorista, já tinha experiência como motorista, e aí fui trabalhar como motorista de ambulância. E nesse período todo, a gente começou a observar uma certa carência dentro dessa área de capacitação na nossa região. Mas nunca imaginei que fosse montar alguma coisa, essas coisas assim. Aí fiz um curso técnico de enfermagem, depois fui para a faculdade, né, para fazer a faculdade de enfermagem, mas não concluí, né? E fiquei no curso técnico de enfermagem. Só que em 2011 veio a tragédia, né? Então, eu já trabalhava lá na rodovia e depois fui para a Cruz Vermelha, né? Fui ser voluntário da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro. Aqui também a Cruz Vermelha ainda estava meio que sem uma diretoria, assim, aí eu fui para a Cruz Vermelha. Fiz alguns cursos lá, mas sim, continuei trabalhando na rodovia, só que veio a tragédia de 2011, né, que a gente sabe, né? Você chegou a atuar na tragédia? Sim, eu trabalhava na rodovia, e aí, nas folgas, a gente ia para o voluntariado. E aí ali que deu o start. Por quê? Quando a gente chegava já como profissional, né, da área e tal, já trabalhava há um tempo na rodovia, a gente observava, pastor, que tinha muita gente leiga que queria ajudar. Né? Numa tragédia, todo mundo, né, de uma certa forma, quer ajudar. Eu ajudei, não sabia de nada. É o desespero, né? E aí a gente começou a observar o seguinte, muita gente leiga quer ajudar e não tem a capacitação, e muita gente que já é da área, às vezes trabalha em hospital, trabalha em outras áreas, que não tinha aquela expertise que a gente chama de APH, atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento fora do hospital. E a população ficou muito dependente das forças públicas, né? O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né? Então, assim, a gente começou a observar que a gente estava muito dependente como população. E o outro problema, numa tragédia vem gente de tudo quanto é lugar, só que eles vão embora. E aí permanece, né? E aí não permanece. E aí como fica? Fica uma cidade, né, naquela situação que a gente já sabe, uma recuperação muito lenta. E aquilo me deu um estalo assim. Eu pensei, poxa, o que a gente pode fazer para a gente não ficar tão dependente? Ali talvez que surgiu aquela paixão no socorro. Exatamente. E aí eu já trabalhava, mas não tinha despertado a minha questão para o ensino, digamos assim, para a capacitação. E aí eu comecei a conversar com alguns colegas e falei, poxa, vamos montar um trabalho voluntário aqui na cidade. Como eu já conhecia a Cruz Vermelha, peguei meio que as ideias assim, né? Tem até uma amiga minha de muitos anos, né? A dona Ângela, ela foi uma das incentivadoras, né, para mim estar montando, né, isso, porque ela era da Cruz Vermelha. E o André, você se deve conhecer o André Araújo, ele até mora hoje na cidade, ele é pastor, lá na igreja do pastor Marco Basílio. O André é um irmão, pastorzão, amigão meu, que era da Cruz Vermelha e não imaginava que um dia fosse morar em Teresópolis, como pode, né? Hoje ele mora aqui, a gente tem até uma cristocência que eu falo, né? Deus, né? E aí o André falou, não, por que você não monta e tal? Eu falei, mas eu vou montar com... Não, eu acho que você tem tudo para montar algo aí e tal. Eu falei, bom, vou procurar a Cruz Vermelha, né? Aquela questão de hierarquia, né? A gente traz isso do Exército, né? Tem que ir ao nosso superior. E aí eu, como pertencia à Cruz Vermelha, eu fui lá no Rio, conversei com o presidente da época e falei, poxa, eu quero montar um projeto em Teresópolis, eu quero que seja vinculado à Cruz Vermelha. E aí, como o senhor acabou de usar a expressão que nós usamos, né? Cristocidência. Os não da vida nos impulsionam também para muitas coisas, né? E eu simplesmente ouvi da boca dele que não tinha interesse, porque aqui já tinha uma filial e que era para me procurar a filial daqui.
Só que em 2011 houve infelizmente, né, uma situação muito constrangedora na época que as pessoas que estavam aqui representando a Cruz Vermelha, e ela teve algumas complicações judiciais, algumas coisas que não foram legais. Antes né? da pandemia ou depois? Não, lá em 2011, na tragédia. Na tragédia na mesmo. tragédia de 2011. Não, na tragédia. E aí ficou parado, foram trocados essas diretorias e tal. Teve um problema, foi divulgado isso, estou falando aqui de algo, não é algo restrito, algo que foi divulgado. Todo mundo sabe, Então eu falei, poxa, eu vou esperar. Mesmo assim eu esperei, mas recebi um não de novo. Não vamos montar nada de socorrista em Teresópolis, região serrana, não. Quando precisar de alguma coisa, aciona a gente aqui no Rio. Aí eu falei, bom, eu não posso deixar a minha cidade esperar acontecer uma outra tragédia para a gente montar alguma coisa. Aí conversei com alguns amigos na época e falei, vamos montar, cara. Aí uns falaram assim, Luciano, você é louco, cara, isso não dá dinheiro. Aí eu, não, cara, não é questão do dinheiro, a gente tem nossa profissão. Vamos montar um projeto legal, poxa, um projeto voluntário, a gente já tem a mão de obra, a gente procura pessoas. Enfim, começamos, fizemos uma primeira reunião, o Gravity, Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis, ele surge em 2012, numa reunião. Um ano depois, né, da tragédia. Não esperei muito mais que isso, falei, não, vamos montar. Na época eu fazia um curso técnico de enfermagem, já tinha terminado o técnico de enfermagem, mas também tinha muitos alunos e muitas pessoas que já me conheciam, que já tinham feito até cursos comigo na Cruz Vermelha, né, vinculado à Cruz Vermelha, e também vinculado ao Centena, né, que é um curso de enfermagem que tem aqui na cidade, são amigos meus, não tenho problema nenhum em falar sobre eles, porque foi uma casa que me ajudou muito nessa época. E aí conversei com o pessoal do Centena, né, lá com a Neiva, com a Geise, e aí falei, olha, tem uns alunos daqui que querem vir para um projeto e tal. Não, Luciano, faz sim e tal, legal. Não é o foco deles, né? Não era o foco deles como instituição, mas aí foi criado aí um grupo de voluntários, né? A sigla Gravity, né? Que é essa aqui, até trouxe aqui um adesivo para o senhor depois. Essa sigla, essa logo aqui, né? O pessoal quando vê essa logo aí nos carros, em algum lugar aí, eu faço questão de mostrar assim em detalhes, pastor, porque essa logo ela surgiu de um sonho. Eu sonhei de madrugada com essa imagem aqui. Olha que bacana. É engraçado como... Deus vai mostrando. Eu não estava assim na igreja, nada assim. Eu estou falando aqui... Sonho, não orei, jejuei, nada não. Deus mostrou. Eu falei, eu preciso, porque de tanto não, eu falei, poxa, eu preciso criar alguma coisa e tal. Explica pra gente aí. E aí o que acontece? Eu precisava de um nome onde algumas pessoas criticam. Alguns amigos falam, poxa, Luciano, mas por que você colocou Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis? Por que você meio que focou podia ter botado do Brasil, do não sei o quê. Porque, lembra que eu falei de 2011? Eu senti que a gente estava muito carente, sabe? Do nome da cidade, assim, poxa, sempre ficar... A região serrana, na verdade, fica dependente de forças né, de segurança vindo de outro estado. Teve gente que veio até fora do país ajudar. Então, eu queria criar algo que marcasse assim, de Teresópolis. Esse projeto é um projeto de Teresópolis. Hoje envolve mais de 100 pessoas, sabe, pastor? Pessoas que têm as suas religiões, elas acreditam... É aberto para todos. É para todos. Lá ninguém fala de religião, ninguém fala de... Lá não tem vínculo com política. Os princípios, né? Tem os princípios que não podem ser quebrados, negociados. Isso aí. Né? Qualquer pessoa lá que queira se envolver com política tá ok, beleza, mas tem que sair do projeto. Tudo separado. Tá tudo separado, né? Profissionalismo. É o profissionalismo e o que eu aprendi, né? Na época de Cruz Vermelha. É ser imparcial. É isso aí. Né? Isso aqui não pode ser vinculado... não, eu só vou atuar se for com a Igreja de Cristo, Nova Igreja de Cristo, porque o Luciano é de lá. Não funciona assim. Então, a imagem é a questão do sonho, né? Eu falei, poxa, mas eu tenho que criar uma logo vinculada a um nome. Aí essa foto, se o senhor observar, é uma foto que o pessoal costuma tirar ali na rodovia, com a vista para o dedo de Deus, ali na BR. Então, ela ficou o dedo de Deus ao fundo, e a rodovia aqui com esse símbolo, que é o símbolo da emergência no meio, que é a estrela da vida. E aí ficou assim, quando eu fui criar, veio GREM,
Grupamento de Resgate e Emergência. Grupamento de Emergência e Trauma. Várias siglas. Aí, Anjos da Vida, porque os pioneiros no resgate em rodovias, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, foram os Anjos do Asfalto, lá na Dutra. Né? Conheço. Então, a galera mais nova aí não... né? Eu lembro assim de nome, não é da minha época não. Mas... não é da sua época não, mas o pessoal aí, né, acima dos 40, lembra dos Anjos do Asfalto. E depois o governo federal veio com a NTT e aí começou a organizar, né, as rodovias com as concessões. Então ficou Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis. E aí vieram, né, os voluntários, o pessoal começou a abraçar, né, mesmo o projeto. Depois eu vou... Bacana, deixa comigo, isso aqui é seu. minha. Opa, aqui é seu. Eu vou fazer esse curso, hein? Opa, vou fazer, hein? Vamos abrir aí a última aqui. turma do ano aí. Mas aí, pastor, nós começamos a fazer um trabalho realmente de treinamento com essas pessoas. Começaram a vir leigos, profissionais, enfermeiros, técnicos, foi crescendo. Médicos, e aí foi crescendo. Porque quando é de Deus, às vezes, a princípio, os nãos, como você falou, né, para o pessoal que está em casa, a gente chegando agora, às vezes, talvez, o que está acontecendo? Verdade. Né? Tanto aqui, nos assistindo aqui pelo YouTube, o pessoal que está assistindo também em casa, né? Nós estamos aqui com o nosso podcast, Mais Que Vencedor, conversando com meu amigo Luciano, socorrista, e ele está trazendo informações aqui importantes. Quem sabe você está aí cheio de sonhos, projetos, né? E você ainda está com dúvida. Os não servem para crescimento. Quantos não você já recebeu? Talvez você travou o teu sonho por causa disso. Você falou, não, por causa dessa palavra, né, a porta não se abriu, não aconteceu. Muito pelo contrário. Os nãos têm que impulsionar você a viver o propósito. O Luciano entendeu isso, né? Em 2012, então, ele iniciou o grupo de resgate Anjos da Vida de Teresópolis, né? E com isso, o projeto foi crescendo, né, Luciano? Aí eu queria que você contasse pra gente, pro nosso telespectador aqui, a primeira experiência com o grupo, assim, que tu falou assim, tá valendo a pena. Sim. Aí 2012, surge ali, nada oficial, nada de CNPJ, nada. Todo grupo, mundo né? Reuniu o grupo. E aí o pessoal começou a procurar para fazer curso. Aí eu falava, não, mas eu, né, não sou empresa de curso e tal, eu sou técnico de enfermagem, estou iniciando. Não, mas a gente precisa e tal. E aí em 2013 surge pessoas, que aí Deus vai enviando, né? Surgiu a enfermeira Jovina, que ela era professora na época da Unifeso, foi minha aluna, e me falou, por que você não monta uma empresa? Eu falei, não, Jovina, eu te ajudo. Por quê, pastor? Um curso, para ele ter validade, para ele dar para a pessoa condições dela competir em concurso público, colocar o seu currículo numa empresa, eu, como técnico de enfermagem, eu não posso assinar como instrutor, como diretor. Para ele ter validade, ele tem que ter um enfermeiro ou um médico assinando. Uhum. E aí ela falou, mas o que você precisa? Aí eu expliquei para ela, precisa abrir um CNPJ. Então, abre o CNPJ que eu assino para você. Pô. Sou sua coordenadora, vamos embora, vamos botar isso para frente. Então, hoje ela é minha coordenadora, né, de enfermagem. Hoje eu tenho uma equipe comigo, né, a enfermeira Cristina, Rodrigo Falcão, a Tainã, meu sobrinho Felipe Silva, né, que é o coordenador, minha esposa. Então tem uma equipe, fora os monitores, a galera que faz isso acontecer. Mas a primeira experiência em ação mesmo veio de uma chuva muito forte, que veio, assim, não foi uma tragédia de 2011, mas caiu muitas barreiras aqui em Teresópolis. Foi 2000 e... Eu acho que foi 14 já. 14, né? Não me lembro, acho que foi 14. Aí foi em seguida ali. Aquela sombra daquele medo, né, de 2011. E aí a gente, nesse momento, já ficando conhecido como um grupo de pessoas treinadas, o pessoal começou a nos convidar para participar, né? Nos chamar para convidar. Viu a seriedade do trabalho, né? A equipe, exatamente. Né? A própria Defesa Civil da época, né? O secretário da época e tal, convidou a gente para estar participando ali no apoio. E aí nós fomos para o Vale da Revolta. Né? Lá eu não sei se ainda o presidente da associação lá, o Tadeu, um amigão meu, pessoal, e até hoje a gente... Muito amigo. Conheço. Tadeu, um cara muito ativo lá. E foi nossa primeira ação, passar a noite toda orientando as pessoas para ir para o abrigo e cuidar dessas pessoas nesse abrigo. Então, assim,
o pessoal, a equipe viu a importância da gente ali. O grupo já tinha quantas pessoas, O aproximadamente, grupo ali nesse já, período? já tinha umas 30 e poucas, 30 40 pessoas. e poucas pessoas. Foi todo mundo para lá? Não, né? não, porque como são voluntários, as pessoas estão nos seus afazeres e tal, e nas suas folgas eles se dedicam a fazer isso. Mas Eu nesse estive lá dia, também nesse período. Você lembra? Eu fui na parte da manhã, conversei com o Tadeu e a gente levou muitas doações, porque o povo estava muito assustado. Isso. Foi logo assim, 2011, logo em seguida, Foi. né? 2013, Eu 2014 acho que foi isso aproximadamente, aí, se eu não me engano. é. De novo, então o pessoal estava assim, de novo, será que vai acontecer, né, essa tragédia de novo? Então o pessoal estava muito assustado, eu percebi isso. Sim, sim. Eu fui lá, eu pude dar uma palavra para as pessoas lá, orar com eles lá. A gente levou os mantimentos. Isso. Né? Aí eu não me recordo, né, sinceramente, do grupo lá. Mas enfim, mas a gente... foi a primeira experiência de vocês. Primeira experiência, porque assim, muita gente acaba se machucando, criança que cortou o pé, ali estava descendo muita água, né, que é na beira da rodovia, estava entrando água para o abrigo, então o pessoal fica com a enxada ali, puxando terra, desviando. Né, e nesse momento a gente estava ali também atuando com o pessoal do Padrão Águias, que é do Cleito Pimentel, um irmãozão meu, um amigão meu também ali, ele tem uma equipe também de busca em locais de mata, essas coisas, então a gente já junto ali trabalhando e ajudando essas pessoas. Porque nesse momento, pastor, a gente fala assim, socorrista, então ele só vai quando tiver alguém machucado, tiver alguém soterrado. A gente lá tem uma filosofia do seguinte, a gente vai chegar com a nossa mão de obra, se tiver que dobrar roupa, nós vamos dobrar roupa, se tiver que... A equipe é preparada para tudo, ela é treinada, você tá vendo dobrar a roupa, seriedade? distribuir água, o que for. Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente, acha que o socorrista é só para, como você falou, a pessoa está debaixo da terra, tem que ir lá, a pessoa cortou o pé, não. Tem que ser da área de saúde. O socorrista, na verdade, ele está ali para abordar a necessidade do momento, não é isso? É isso aí. Né? Para quem está assistindo a gente entender também. Né? Então, assim, é para a necessidade do momento. É uma palavra, né? A pessoa está desesperada, um trauma de 2011, 2013 de novo. Como está a cabeça dessa pessoa? Então, ela não vai querer sair de casa, ela construiu a vida toda, levou a vida toda para construir, ou seja, a equipe tem que ser muito bem preparada também emocionalmente, porque vai lidar com situações. Né? Teve algum caso da equipe chegar e a pessoa não sair de casa, não entender aquele momento? Fala pra gente. A gente, na verdade, depois, né, a gente vai chegar na mais recente, né, que é a de Petrópolis, que foi assim Isso, nós vamos chegar lá já. Vai chegar lá. Mas acontece muito, pastor, porque assim, não só com a gente, o próprio pessoal da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, eles têm essa dificuldade de tirar essas pessoas, porque é uma questão de convencimento. Né? Eu tenho que convencer a pessoa de que é mais seguro. E aí você se coloca no lugar da pessoa. É o que o senhor falou, ela construiu a casinha dela ali. A vida toda. Tudo. Ela tem o conforto da casa dela. Ela tem, né, os utensílios, tem a cama, tem o fogão, tem tudo ali. Aí ela vai para um abrigo, onde, né, a gente sabe como é que é, não tem aquele conforto da casa dela. É uma emergência da emergência, né? E aí você tem que ter realmente muita percepção do que você vai falar, até a forma de falar. Né? A gente teve há um ano atrás um trabalho assim, que eu comecei a ficar um pouco mais preocupado. É engraçado que eu não imaginava que ia acontecer em Petrópolis, e a gente já começou a falar muito sobre isso lá na equipe. A gente precisa se reunir para buscar um psicólogo, buscar alguém para falar sobre isso. Exatamente. Né? E aí a gente teve uma palestra de uma irmã, eu esqueci o nome dela aqui, eu não vou me arriscar a falar o nome, mas ela é de uma outra igreja, e ela é uma profissional que ofereceu a gente, como voluntária, fazer uma palestra. E aí ela fez uma palestra para os nossos socorristas, mas foi só uma coisa bem simples, sobre essa questão da psicologia dentro desses ambientes. Porque nós também somos pai, mãe, nós temos familiares, e aí a gente vê as pessoas naquela situação, a gente acaba passando um filme na cabeça, e isso abala psicologicamente o socorrista. Né? O pessoal que fala assim, o pessoal é frio, é durão, que nada, não tem nada disso. Há um treinamento, né, um preparo, mas espera aí, quando você está ali, você pode até resgatar, mas espera aí, quando você chega já não tem como. É verdade. Né? Então, assim, concluindo essa questão que o senhor falou do convencimento, é isso. É muito difícil, sabe, pastor? Você chegar numa residência e falar para a pessoa, olha, você tem que ir lá para o abrigo, porque a sua casa está em risco. Né? O pessoal da Defesa Civil, né, arduamente fica ali tentando convencer. É um trabalho emocional. E né? já chegou a situações extremas que, infelizmente, né, você tem que acionar o poder de polícia, né, com o pessoal junto do Corpo de Bombeiros, e eles acabam tendo que retirar mesmo as pessoas. Porque, assim, é uma casa que está para cair.
É um barranco. A vida é muito mais importante do que a estrutura. Exatamente. É isso que acho que é a mentalidade, né, das pessoas. Toma um cafezinho aí, Luciano. Né? E assim, a gente vai avançar aqui, né, no nosso podcast, Mais Que Vencedor. Está sendo bênção demais, está acrescentando muito. A galera está ali, com certeza, doida para fazer pergunta, né, para mandar pergunta. Pessoal do programa Mais Que Vencedor também. A gente vai avançar aqui. O Luciano está contando um pouco da história dele. Né, tomou um café. Quem sabe você aí também pega o seu cafezinho aí. Vamos tomar um cafezinho. Né? Bênção demais. O programa é assim, nós estamos em casa, estamos à vontade, né, Luciano? Respira aí, vamos avançar. Luciano já me deu um adesivo aqui, né? É um curso muito importante. A pergunta é, o povo brasileiro hoje, já que a gente está no Brasil, o povo teresopolitano, né, para a gente morar, porque pelo projeto ser em Teresópolis, o povo se preocupa com prevenção, Luciano? Eu queria que você respondesse pela sua experiência hoje. Na verdade, não. Não, isso é uma questão do nosso país, né? Não é uma cultura, é uma cultura. Nosso país tem uma cultura assim, depois que acontecer, opa, vamos fazer. Vamos, exatamente. né? Eu estava ontem conversando com um amigo que eu falava para ele, é muito difícil hoje a gente estar do lado de cá, como a gente ter o conhecimento que a gente tem, né? A gente, igual eu, os outros colegas que trabalham com essa parte de formação, a gente está sempre se capacitando, buscando informação, e a gente vê que a população, ela não tá... Por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor. Nesse momento, que a gente chama de estiagem, inverno agora, nós estamos treinando pensando no verão. Então, o meu treinamento hoje com a equipe é voltado para essa questão de tragédias naturais e tal. Eu não vou dizer que eu vou me arriscar, eu tenho certeza que muitas forças de segurança, mesmo espalhadas pelo país, não estão nem preocupadas. Aí, quando chega no verão, você começa a ver as instituições, vamos dar palestra nos bairros, para as comunidades. Quando está batendo raio e caindo... Não adianta, é a questão da saúde, né? É a questão da saúde. Se não cuida, lá na frente, a conta vai chegar. Então não existe essa cultura. Hoje a gente tem, pastor, altos números assim, de acidentes, por exemplo, domésticos. Tudo por falta do conhecimento básico. Né? E, infelizmente, eu falei aqui de uma comunidade. Eu já trabalhei na Defesa Civil de Teresópolis, quase um ano. Na época, o secretário era o coronel Roberto Silva. Ele me deu a liberdade, na época, de fazer palestras nos núcleos de defesa civil que tinha nos bairros na época. E aí eu chegava o presidente da associação, com toda a sua dedicação, tal, reunia o pessoal para assistir a palestra sobre primeiros socorros, acidentes domésticos, acidentes naturais. Eu estou falando de Teresópolis porque é uma coisa que aconteceu aqui, mas isso acontece no Brasil inteiro. Inteiro, né? Ele convidava, passava carro de som, pessoal, hoje à noite vamos ter uma palestra e tal. Legal, ia 3 pessoas. 4 pessoas. As pessoas não querem se prevenir. Não querem se prevenir. Aí quando desce um bairro inteiro, só terra um monte de gente, quando acontece o acidente, aí é que o pessoal vai procurar, né, ajuda. É porque, na verdade, a gente nunca está esperando o pior. A verdade é essa. A gente nunca espera o pior. Mas espera aí, quando o pior chega, o que a gente vai fazer? Acho que a questão toda é essa. Essa prevenção, igual você falou, você prepara a sua equipe todinha agora nesse período, porque sabe que no período de verão a probabilidade, não é que vocês estão torcendo para o pior, mas a probabilidade, tá? Verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, mas peraí, eu vou esperar acontecer para preparar a minha equipe, não é verdade? Verdade. Então, assim, a gente precisa entender. Eu estava vendo uma matéria, né, e até vai se encaixar na pergunta que eu vou fazer agora. Eu estava vendo uma matéria que hoje o número de crianças que morrem engasgada é absurdo, porque o pai e a mãe não sabem socorrer. Então, olha a importância de um curso de socorrista dentro da nossa casa, de um pai, de uma mãe, às vezes um filho, um adolescente. Sim. Então, assim, até o propósito da gente trazer o Luciano hoje aqui também é para trazer esse esclarecimento. Você vai estar vendo algumas fotos aí da equipe dele, né, foto do Luciano, do seu curso também. Hoje ele tem um curso, tem uma estrutura pronta hoje para acrescentar. E a gente estava sonhando junto aqui, a gente vai começar a trazer esse projeto também para dentro da igreja ou das igrejas, né? Porque a gente se reúne, às vezes tem igreja que reúne 1.000, 500 pessoas, 100 pessoas,
30 pessoas que sejam. Mas peraí, se alguém passar mal, tem alguém preparado para fazer o atendimento? Ou será que a gente vai achar que tudo, não, peraí que eu vou lhe fazer uma oração? Tem coisa que é espiritual. O espiritual não se resolve com médico, com remédio. Não, você tem que orar. Agora, peraí, quando acontece no físico, você precisa usar também as ferramentas que Deus tem te dado. Não é isso, Luciano? Então, assim, a mentalidade precisa abrir nesse ponto de entender que, peraí, se eu tenho concentrado aqui 1000 pessoas, uma passa mal, 2 passam mal, peraí, uma criança se engasga, peraí, qual vai ser o procedimento? Quem vai estar aqui para me ajudar? Então, assim, eu estou falando de estatística em casa. Às vezes a criança está lá dormindo, engasga, né? E o pai não sabe o que fazer, fica desesperado. Esse dia eu vi uma matéria que uma mãe foi correndo para um posto policial e o policial tinha todo o curso de primeiros socorros e foi, desengasgou a criança. Tem um vídeo até. Então, sim, queria que você falasse um pouco também, né, dessa importância dentro de casa. Não sei se já aconteceu, com certeza. Alguma equipe, alguém da sua equipe, você mesmo já passou por isso, de ter que socorrer, às vezes, alguém na rua. Sim. Conta um pouco aí desse testemunho pra gente aí. Então, eu só falou, eu já lembrei aqui de uma situação. Eu estava em 2016, me lembro o ano, né, a data, o dia e a hora. E olha que, né, minha esposa fala que homem não lembra datas, olha só. Mas eu tenho uma boa memória, e principalmente situações marcantes como essa. Era dezembro, né? Salvo engano, novembro de 2016, uma quarta-feira, era umas 9h15 da noite. Eu estava na Praça Olímpica dando um treinamento para a nossa equipe ali. Eu hoje não faço muito isso, não faço em praça. No início a gente... Hoje tem a estrutura, né? A gente estava ali na praça. Eu sei que era quarta-feira, era esse horário, porque eu terminei antes que ia ter jogo do Flamengo. E aí eu falei, pessoal, hoje a gente vai terminar 9h30, né? Porque tem o jogo do Flamengo, né, e tal. E aí a gente concluiu o treinamento e eu faço uma reunião para encerrar, para bater um papo ali, fazer uma reunião. E ali na Praça Olímpica você tem o posto compartilhado ali da Polícia Militar, né? E veio um rapaz com uma criança no colo, vindo da rua ali do shopping, em direção à praça. E essa criança estava totalmente desfalecida. 1 ano e 2 meses, né? O Gabrielzinho, né? Não sei se os pais vão estar assistindo aqui, que a gente ainda mantém um contato, eles moram lá no interior. Trouxeram o Gabrielzinho totalmente desfalecido. A equipe achou que eu tinha combinado alguma coisa pra gente simular ali, porque foi muito assim, logo após e tal. Ele chegou, pastor, ele tinha parado na drogaria ali do shopping, drogaria Raia, para comprar um remédio. Essa criança, ela passou pela UPA, foi liberada, a gente estava indo para casa. Só que nesse momento que ele parou ali, ele percebeu que ele não estava responsivo mais e ficando roxinho, né, que a gente chama de cianótico, né? E aí ele, desesperado, a mãe também, desceu para pedir ajuda ao posto de polícia. Só que quando ele viu a gente ali, todo mundo, né, uniformizado, roupa, né? Ele veio. Aí eu já peguei, né, tive aquela atitude de pegar essa criança e fazer os procedimentos, né, que a gente chama de procedimento de tapotagem, né, que é o de desengasgo. Só que eu percebi que ele estava com as vias aéreas obstruídas por queda de língua. Ele não tinha comido nada, ele não tinha... não era algo... não era um corpo estranho, como a gente chama tecnicamente. E aí eu comecei a perguntar para ele, fazendo aqui o procedimento, ele foi me contando, tá saindo da UPA, e aí ele perguntou o quê? Eu falei, bom, ele tomou alguma medicação, essa medicação fez uma reação, e ele está com a via aérea obstruída por conta dessa reação. Pedi o pessoal, e aí até uma orientação, né? A gente fala muito sobre isso. Em primeiros socorros você não paga para ver. Aconteceu, liga para emergência. Né? Hoje a gente tem o SAMU 92 em Teresópolis, na época não tinha. Então ligaram para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros estava com a viatura ocupada em uma ocorrência. E aí o rapaz que atendeu pediu para a gente levar para a UPA, que eles infelizmente não iam poder naquele momento. E aí fiz os procedimentos que tinha que fazer, ele voltou a respirar, meio que ainda ali e tal, meio grogue assim. Levamos para a UPA e graças a Deus conseguimos salvar aquela vida e salvar o Natal daquela família, porque era ali um finalzinho de ano. E o Gabrielzinho hoje, né, tá aí, né, uma criança feliz por conta disso.
Isso em uma ocorrência assim, fora do meu ambiente de trabalho, né? Porque no trabalho em si, né, eu falei que eu trabalhei na rodovia, mas eu trabalhei 4 anos no SAMU, lá em Petrópolis. E lá a gente também pega muitas ocorrências, o SAMU pega muitas ocorrências clínicas, né? E quando o senhor falou de capacitação, pastor, do cidadão, enfim, existe uma lei hoje chamada Lei Lucas, uma lei federal, que ela, na verdade, ela orienta que, isso é uma lei nacional, que todas as instituições de ensino, creches, escolas, todos os professores, educadores, eles precisam passar por um curso de primeiros socorros. Voltando ao que a gente estava falando, nosso país não tem preocupação com prevenção, só quando acontece uma tragédia. Essa lei é de 2018, nós estamos em 2023. Muitas creches, pastor, muitos donos de creche que fazem contato comigo, nem sabia que existia essa lei. Olha isso. Os contadores que estão nos assistindo, né, quero até parabenizar aos que estão por dentro disso, que estão orientando essas empresas. Olha, você abriu uma empresa, você está abrindo uma creche, né? Só que existe uma lei, você precisa ter. Né? Eu estava numa reunião essa semana com uma dona de uma creche, ela estava falando, meu contador que me orientou, falou, olha, você está um ano com a tua creche, você não tem você tem que ter, tem uma lei. Olha a importância disso, gente. Pastor, e a lei foi criada justamente após uma tragédia. Lucas é o nome do garotinho que morreu engasgado. Ele tinha 7 anos, 7, 8 anos. No estado de Goiás, ele morreu num passeio da escola porque os educadores não souberam desengasgar essa criança que engasgou com um pedaço de salsicha. Cachorro-quente. Cachorro-quente. E aí essa mãe faz o quê? Ela vai em Brasília, que é pertinho ali, e começa na Câmara dos Deputados lutar por... em cima, E aí ela criou Ou seja, o pior teve que acontecer para haver um despertamento. Exatamente. A lei foi criada. Exatamente. Né? Então vamos lá, para o pessoal entender, Luciano, porque às vezes passa desapercebido. Certo. Com certeza está nos assistindo aí, né, donos de creche, de escola. Quem sabe também está nos assistindo alguém do órgão público também, às vezes um vereador. Sim. Tomara que o prefeito esteja assistindo também, porque a importância disso nas escolas. Verdade. Às vezes não tem essa preocupação. Peraí, vou esperar o pior acontecer. Vou esperar o pior acontecer. É igual a questão de segurança. A gente tem visto a dificuldade aí. Às vezes acontece uma tragédia, alguém entra, mata as crianças. Peraí, não, agora nós vamos colocar segurança na porta da escola. Exatamente. Tem que esperar o pior acontecer? Não, a gente tem que se prevenir. A prevenção é fundamental. Você evita sofrimento das famílias, você evita susto nas famílias. Então, assim, hoje, então, os contadores estão com essa responsabilidade. Alguns contadores... É igual você vai, igual eu fico vendo às vezes, a pessoa ela quer estar numa instituição, exemplo, a igreja, né? Vamos falar aqui da gente aqui. Certo. Poxa, peraí, se eu estou aqui pregando a palavra da verdade, se eu estou aqui, né, trazendo pessoas para dentro desse ambiente, o mínimo que eu tenho que ter aqui é o quê? Uma autorização do Corpo de Bombeiro. Eu estou com pessoas dentro desse ambiente. Então, assim, a importância de você andar na legalidade, é o que eu sempre falo. Então, uma das primeiras coisas, quando Deus me levantou como pastor, foi, filho, faça tudo debaixo da legalidade, que eu vou agir. Porque se eu estou pregando a palavra da verdade, mas eu estou dentro de um espaço que não é legalizado, eu não tenho autorização do Corpo de Bombeiro e eu preciso ter, peraí, eu vou esperar o pior acontecer para eu falar assim, agora eu vou correr. Não, a prevenção é fundamental. E isso a gente está falando aqui da forma... né? Você como socorrista, mas também em toda a área da nossa vida. Sim. Quando a gente previne, a gente evita muita coisa, um acidente e por aí vai. Então vamos lá. Existe uma lei, Lucas, então, que hoje todas as instituições, escola, creche, né, que envolve pessoas. Que envolve crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Né? Então, assim, precisa ter um curso de primeiros socorros. Não só os educadores, como todos os funcionários que envolvem essa escola. O porteiro, o cozinheiro, todo mundo. Faxineiro, todo mundo. E aí, pastor, só para deixar, né, registrado, não sei, salvo engano, 3 meses, a Prefeitura de Teresópolis está fazendo nas escolas municipais. Tá? Municipais. Através do pessoal do SAMU. Então, quando veio o SAMU para cá... né, a gente sabe que já está um pouco mais de um ano, a gente não tinha o SAMU, com essas ocorrências acontecendo de crianças morrendo e tal, o SAMU assumiu essa responsabilidade nas escolas municipais e tem feito esse trabalho
né? O coordenador de lá, os coordenadores, o Pablo e o Cardinô, né? A gente está sempre muito próximo, muito aí, bom trocando ideias sobre isso. É até importante falar sobre isso, que eu tenho conversado lá com eles, o pessoal do SAMU. O pessoal de casa entender o seguinte: as escolas municipais, né, que são responsabilidade da prefeitura, o SAMU tem feito. Ok. Mas as escolas estaduais e as escolas particulares e creches não é responsabilidade deles. O Pablo já me falou que às vezes o pessoal pede para o SAMU ir lá e dar um treinamento, né? E assim, vou falar até algo aqui que me deixa... não é ironizando, mas uma creche que cobra R$1.000 para um pai colocar um aluno, ele muitas vezes eu vou falar aqui porque eu estou me sentindo muito em casa. Ele não quer pagar R$130 para uma capacitação de um professor, porque muitas vezes acha caro. Aí tá ligando para o SAMU fazer. Eles não vão fazer. Porque primeiro que eles não podem cobrar. Eles não são, né? Na verdade, não são grupo de... Não é uma empresa. Não é uma empresa, exatamente. Então eles estão fazendo nas escolas municipais, porque é a responsabilidade da prefeitura que está fazendo isso de forma bem responsável aí. Aí, pastor, por que isso acendeu também, essa questão da Lei Lucas? É o que a gente estava falando. Aconteceu uma tragédia e todo mundo começa a ficar alvoroçado. Ano passado, morreu uma menina numa creche em Itaipava, engasgada com um pedaço de maçã. A menina morreu, engasgou dentro da creche, ninguém sabia o que fazer, foi levada para o hospital e, infelizmente, perdeu a vida. Então, quantas mais nós vamos ter que perder para o pessoal se conscientizar, né? E eu fico triste, porque às vezes a gente procura essas creches, algumas escolas, e o pessoal fala, não, depois isso aí eu não tenho agenda. Eu já ouvi isso, eu não tenho agenda esse ano para isso, né? Mas a prevenção, ela começa em casa. Eu acho que cada cidadão, ele deve se preocupar em se capacitar, sim. Quando a gente fala de curso, ontem eu estava conversando com uma pessoa que me procurou para fazer o nosso curso. Mas eu tenho um sonho de trabalhar na área. Que eu tenho um sonho de trabalhar com ambulância. Antes disso, essa capacitação precisa ser para você ajudar na sua igreja, para você ajudar no clube que você frequenta, prevenção na sua família, para a vida toda. Para a vida toda. Às vezes é um investimento, a gente nem fala que é gasto, é um investimento. Tô com a galera aqui, ó, tá mandando um abraço aí, ó. A Mônica Fernandes, Cristiano Pedrosa, um forte abraço para você. Obrigado. Meu amado irmão, Luciano Socorrista, um abraço, pastor. A Ruth Palhares também está nos assistindo. Grande abraço para todo mundo aí. Parabéns, meu professor, Luciano Socorrista. Legal. Tem me ajudado bastante em todos os treinamentos. Hoje ela faz parte também, né, da equipe Gravity. Nós temos aqui também o Alessandro Nogueira. Bom dia, meu professor. A Zenaide, dando bom dia. O Jackson, tem uma galera aqui nos assistindo aqui, fera demais. Alexandre Policarpo também. Esse é fera demais, ó. Fera demais. Então a gente está com muita participação aqui. A Esté também, da Home Esté. Vamos mandar um abraço para ela. Esté, um grande abraço para você. Deus te abençoe, tá? Poderosamente. A Esté é parceiraça nossa também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem coisa nova aí, pastor. Tem coisa boa chegando aí. Né, eu fico imaginando, são muitos projetos. Então, Luciano, vamos então avançar aqui. Isso. E vamos chegar na tragédia de Petrópolis. Conta pra gente qual foi a experiência do Gravity na tragédia de Petrópolis. Então, pastor, a gente, como a gente fala lá, eu falo sempre para a equipe, a gente treina, né? Como tem uma frase no militarismo, né? Treinamento difícil, resgate fácil. Quando eu aperto no treinamento, quando eu insisto para o pessoal, vem para os treinamentos, participa do treinamento, que a gente não sabe quando vai acontecer. Não é que vai ficar fácil, mas ameniza mais quando você está treinado. É claro. Porque uma tragédia, a gente, principalmente tragédia natural, é coisa assim que é muito louco de você imaginar, como a gente foi, por exemplo, o Morro da Oficina. Quem conhece a região lá sabe. Quem não conhece a região e é aqui de Teresópolis, você tem uma ideia como se fosse um bairro dos Feus debaixo da terra. É essa a imagem. Você imaginar um bairro dos Feus todo debaixo, 90% dele debaixo da terra.
Nós fomos acionados, né, para estar indo para lá dar um apoio. Eu cheguei lá, foi uma tarde, né? Não me lembro o dia, foi numa tarde, acho que foi, salvo engano, numa terça-feira à tarde. E no outro dia de manhã eu já estava lá. Foi eu mais quatro socorristas meus. Liguei e falei, preciso ir em Petrópolis. Porque assim, eu preciso ir ou mandar alguém para analisar o que aconteceu, o que precisa. E eu aciono a equipe e deixo eles em stand-by para a qualquer momento a gente tá indo. Porque, até também posso deixar isso registrado, o Gravity não chega assim, eu cheguei, vamos fazer. Não, eu procuro o responsável pela ocorrência, me apresento, olha, eu tenho uma equipe, eu tenho a mão de obra aqui, eu tenho ferramentas, tenho pessoal treinado. Vocês precisam de quê? Já aconteceu, Luciano. Obrigado, a gente tá tudo certo aqui. Ok. A gente entendeu o seu lugar também, não é chegar certeza. Como se fosse... É sempre dessa forma. Chegamos em Petrópolis. E aí aquele caos que todo mundo acompanhou. Fui direto para a subida ali do Morro da Oficina. E chegando lá, a gente observou que realmente precisava ir muito da nossa mão de obra. Estava chegando várias pessoas e tal. Procurei o coronel do dia lá, o comandante do dia, que era um coronel. Expliquei para ele. Aí ele falou, olha, pode trazer. Pode pedir todo mundo que tu tiver para descer. Toda. Acionei a equipe. E aí, no outro dia, a gente desceu com alguns carros, né? E nesse momento foi oferecido para a gente uma ajuda de uma van, né? De um colega chamado Vinícius. Até mandar um abraço para ele. Vinícius Turismo. Sei quem é parceiro nosso também. Tem ônibus, né? Ônibus, van, né? Vinícius, porque eu coloquei no Facebook, na hora, que eu estava descendo, mas eu precisava de uma van, alguma coisa. Ele foi lá e... né? Outros também se ofereceram, né? Que acabou não precisando, né? Quero agradecer, né? Também aqui. Mas o Vinícius ofereceu e foi no segundo dia. Nesse segundo dia, o da Luz e o Gil, que secretário e subsecretário de Segurança Pública, me ligou e me ofereceu também. A partir daí, nós ficamos utilizando a van da Guarda Municipal, né? Da Secretaria de Segurança, que ficou à nossa disposição, porque a do Vinícius ela não podia ficar direto, tal, ali a gente usou 2 vezes. E aí ficamos, pastor, 17 dias revezando, no total de 54 socorristas que se colocaram à disposição para estar revezando para ir para Petrópolis. Por que nós ficamos só no Morro da Oficina? Nós não fomos para outro lugar. Porque a gente acabou criando um vínculo, tanto com as equipes do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, quanto do Estado de Minas Gerais. E aí a gente começava a ver na rede social o pessoal reclamando que, olha, o pessoal do bombeiro está falando que não quer voluntário aqui, que eles não estão deixando atuar. A gente não teve problema algum com isso. Então eu quero até deixar aqui um conselho para a galera que tem uma equipe de voluntários ou que quer montar uma equipe de voluntários. Principalmente militares trabalham com hierarquia. Claro. Você não pode simplesmente chegar no local e falar, eu vim, eu sou, eu faço. Não é assim que funciona. Então, por que a gente atuou todos os dias e tinha livre acesso? Porque a gente chegava todos os dias para onde que nós vamos? Aonde quer que a gente cava? Onde que tem que procurar? Olha, hoje, Luciano, não precisa subir. Hoje, infelizmente, a gente vai ter que atuar só com os militares, é uma área de perigo. Sabe por quê, pastor? Um voluntário dentro de uma área quente, que a gente chama de área de ocorrência, se ele se tornar uma vítima, a responsabilidade é do militar. É do militar, exatamente. E ele não pode colocar em risco um civil, né? De qualquer maneira. Só que nós estávamos atuando do lado deles o tempo todo, né? A grande maioria do tempo, porque eles começaram a ver, esse grupo aí é um grupo diferente. Não é que seja melhor do que os outros. É capacitação, é se apresentar, vocês têm uma roupa, têm um uniforme. Então, assim, não é gente que está querendo ser curioso ali nessa hora. É gente que se preparou. De tênis, de boné. Teresópolis veio em 2011 de uma tragédia, exatamente, que repercutiu mundialmente. Então, assim, algo assim terrível que aconteceu. Exatamente. Então, peraí, aconteceu agora em Petrópolis. Ou seja, a experiência de 2011 serviu depois, isso, né? Para que caminhos fossem assim abertos e preparados para, peraí, eu sei lidar com essa situação, peraí, a gente já passou situação pior lá. Verdade. Né? E aí, né, é Deus que prepara tudo, né? Na verdade, a gente nem estava treinando tanto por causa da pandemia. A gente tinha, né, estava voltando aos poucos.
Mas assim, eu tenho muito orgulho dessa equipe, pastor, tenho muito orgulho mesmo. Sou muito feliz de Deus ter colocado essas pessoas no nosso caminho, porque o Gravity não é o Luciano socorrista, o Gravity é feito por várias pessoas e profissionais que levam isso a sério. Ninguém faz nada sozinho, né, Ninguém Luciano? faz nada sozinho. O sucesso dessa instituição é dessa galera. O pessoal foi e assim, abraçaram mesmo a causa. Às vezes eu tinha que falar, cara, vai para casa, vai embora. Nada, a galera Porque queria a gente ficar. conseguiu um lugar para ficar lá. Aham, Então esse revezamento da van era só pra galera que tinha que voltar, né, e tal. aham. Trabalhar, mas assim, muitos ficaram lá. Eu ficava lá praticamente direto, voltava aqui só para lavar a roupa, pegar outra e descer. Mas assim, falando diretamente das ações, sabe, pastor? E aí entra de novo o que eu falei. O bombeiro Hierarquia. militar falava, parou as ações, parou. Parou. Ah, porque eu sou voluntário, vou continuar cavando. Não. Descia todo mundo. Uma pena, a gente às vezes achava que dava para continuar, mas a gente estava debaixo de um comando. Sim. E aí, né, começamos, né, a tratar o pessoal sobrevivente, mas o próprio bombeiro, os bombeiros entenderam que a nossa mão de obra era importante lá na área quente, então a gente ajudava a cavar, achar mesmo os corpos. Aham. E aí, passando os dias, começa a entrar o cão farejador, né? Então a gente preparava o terreno também para o cão, né? Passar, isso foi uma experiência muito interessante para muita gente que nunca tinha trabalhado tinha nesse visto, ambiente, né? com cão farejador. E o cão, assim, Aham. tem até o André que eu falei aqui, o pastor André, ele tem um instituto chamado Instituto Cães e Família. Ele trabalha com instrução desse tipo de cão. A experiência foi absurda, E né? assim, não, o cão, eu vou falar para pessoas, não vou dizer 100%, porque, mas assim, chega muito próximo da certeza. Se ele farejou, ele indicou, É ali provavelmente está ali. Isso foi primordial. Para muitos da equipe, então, Luciano, nosso tempo está afindando. Sim. Para muitos da equipe, então, a tragédia de Petrópolis, né, foi uma experiência na prática, Sim. como você falou, porque a teoria está ali, mas e quando vem a prática? Exatamente. Né? Então foi E uma também experiência. teve aquela questão que a gente falou no início, do psicológico. Eu mesmo tinha momentos que eu falava, pessoal, eu vou ali na ONG ali, na associação, tomar uma água. Tá bom? Aí, fulano, você fica aqui e tal, que eu vou ali. Nada, ia chorar, ia, sei lá, ia jogar uma água no Nós somos rosto. seres humanos, né? Você pode ter ali a experiência, mas na hora, né? Então, assim, essa experiência de Petrópolis, realmente, eu tenho certeza que foi um divisor de águas para muitos dos nossos socorristas. Né? Eu fiquei muito feliz em alguns ter chegado para mim em algum momento e falado, Luciano, eu preciso ir para casa, eu não estou bem. Isso para a gente é primordial, sabe, pastor? A pessoa reconhecer. Bacana, Preciso bacana, recuar. bacana. Então, assim, que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem essas experiências e a gente tem treinado, né? Pra Mas amém. verão aí. Amém, Tá Luciano. O tempo é curto, né? Com certeza teria muito mais, Verdade. né, experiências para contar, mas eu queria que você deixasse um abraço aí, né, para os nossos telespectadores, para todo mundo que está nos assistindo, a galera que está nos acompanhando no YouTube, né, no programa Mais Que Vencedor também. Manda um abraço para essa galera aí. Então, pessoal, deixar um abraço, né? Todos aí que nos acompanharam aqui ao vivo e que vão acompanhar. E pensem sempre nisso, a prevenção é tudo. A gente, né, tem a nossa página lá no Instagram, né? O @GravityOficial. A gente está sempre dando algumas dicas lá. Perfeito. Né? A gente estava até conversando também, a gente vai começar a fazer alguma coisa aí, né, pastor? Os projetos bacanas surgindo aí com as crianças, se prepare aí. A gente aí. tem que começar quanto antes melhor, não é Verdade. verdade? Porque uma criança, se ela tem um curso desse e um amiguinho passa mal, ela já sabe até como proceder, olha que bacana. E a cabeça deles estão fresca, depois que aprende não esquece nunca mais, não é verdade? E aí deixar um abraço para encerro da mesma forma que comecei, né? Deixando um abraço para todos os colegas que dedicam a sua vida, né, em favor de outros, né? Os colegas lá da rodovia, né? Muitos estão assistindo, os colegas lá de trabalho, né? Lá da nossa querida BR-116 aí, que trabalham aí nos plantões, sempre muito dedicados a salvar vidas. O pessoal do SAMU, né? Muitos amigos lá. E todos vocês que se dedicam aí, né, a salvar vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Luciano. Obrigado pela Obrigado, participação no nosso podcast. Uma alegria muito grande. Louvo a Deus pela sua vida. Eu creio que tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E eu creio que o Gravity ele vai crescer muito, né? Porque quando você começa a se preocupar com vidas, né, Deus toma a frente e age. Então, sim, eu creio que esse curso ele vai, como eu falei, alcançar Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, Brasil, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio que é algo assim grandioso.
Hoje talvez você está pensando aqui, mas Deus já está aqui na frente já, Verdade. preparando o caminho. Que Deus continue te abençoando, que teu coração seja sempre um coração grato ao Senhor. Amém? Amém, pastor. Nós estamos chegando ao fim do programa Mais Que Vencedor, podcast Mais Que Vencedor também. Pessoal que nos assistiu aí no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Pessoal que está nos acompanhando em casa, Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. E é claro, eu quero encerrar aqui declarando sobre a sua vida que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Luciano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus pastor. abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado.